Você já sentiu que sua vida segue um caminho único, quase como se estivesse sendo guiado por algo maior? Existem sinais, desde a infância, que indicam que alguns de nós são escolhidos para uma missão especial, dotados de uma sensibilidade única, uma empatia profunda e uma intuição que não pode ser explicada apenas pela razão. São dons que, se bem compreendidos, revelam que você é parte de algo muito maior, com um propósito que transcende o cotidiano. Neste conteúdo, vamos explorar os 5 sinais poderosos de que você é um escolhido desde a infância. Esses sinais não são meras coincidências, são toques divinos que mostram que você está aqui para fazer a diferença. E ao final, convido você a participar de uma oração poderosa para fortalecer essa missão em sua vida e abrir os caminhos para viver plenamente o seu propósito. Juntos, vamos orar por coragem, direção e fé nessa jornada especial. Desde os primeiros anos de vida, a criança escolhida revela uma sensibilidade notável com o mundo natural ao seu redor. Isso se manifesta em momentos onde, em vez de se envolver com brincadeiras comuns da infância, sente-se atraída por observar o movimento das nuvens, as sombras das árvores e o som da água corrente. Esse fascínio pelos elementos naturais não é simplesmente parte da curiosidade infantil. Representa uma profunda conexão com a energia e o ritmo do universo. A percepção ampliada da criança vai além do que outros normalmente notam, sugerindo uma sintonia especial com algo maior, uma intuição sobre o equilíbrio e a harmonia do ambiente, que frequentemente se torna mais forte com o passar dos anos, mostrando que ela não está desconectada, mas profundamente interligada com o todo. Seus olhos captam detalhes que outros ignoram, talvez o desenho único das nuvens ou o som do vento que sussurra segredos. Esse tipo de sensibilidade cria uma relação profunda com o mundo natural, como se ele pudesse decifrar as mensagens que a natureza sutilmente transmite. Quando está em meio ao verde das árvores ou ao som das águas, sente que ali, naquele instante, há uma conexão, algo que o faz perceber seu próprio lugar na grande jornada da vida. Essa percepção traz uma paz que não é encontrada em ambientes barulhentos ou agitados, mas apenas quando está em sintonia com o todo. Há momentos em que essa sensibilidade parece quase mágica. Imagine, por exemplo, uma criança que, ao observar o pôr do sol, sente algo indescritível e profundo, como se entendesse o ciclo natural das coisas, a harmonia entre o começo e o fim. Esse tipo de compreensão, que nem sempre encontra palavras para expressar, está enraizado na essência de quem é. Ele pode, ao se tornar adulto, buscar formas de manter esse vínculo, talvez através da jardinagem, da observação de pássaros ou até mesmo em caminhadas ao ar livre. São esses momentos que fortalecem a conexão com a própria essência e com o propósito maior que o universo parece sussurrar. Para o escolhido, essa sintonia com a natureza torna-se um refúgio, um espaço onde se reconecta consigo mesmo e renova suas energias. É como se cada árvore, cada flor, fosse um pedaço de um universo mais vasto que o acolhe e guia. Quando a vida parece desordenada, ele volta para essa fonte de energia, onde tudo flui com harmonia e calma. E assim, ele aprende a respeitar a natureza, a cuidar de sua própria energia, cultivando uma força invisível que o ajudará a enfrentar os desafios que a vida coloca em seu caminho. E ao longo dessa jornada, ele descobre que essa conexão com o mundo natural não é por acaso. Existe algo maior que o chama, uma missão, um propósito que aos poucos se revela. Assim, essa sensibilidade à natureza abre as portas para algo ainda mais profundo. Uma empatia que o conecta de maneira intensa com as emoções e sentimentos dos outros,
levando-o a compreender e querer ajudar aqueles que cruzam seu caminho. Desde muito cedo, o escolhido carrega uma sensibilidade incomum para as emoções alheias, como se pudesse captar, quase que por instinto, o que os outros estão sentindo. Esse dom o faz perceber tristeza, alegria ou ansiedade nos outros sem que nada seja dito, apenas pela energia que eles emanam. É uma espécie de radar emocional, que não apenas identifica o que o outro sente, mas que também carrega consigo uma profunda compaixão. Ele não apenas vê, mas sente com o outro, e isso é algo raro e poderoso. Essa empatia não é um peso, mas uma maneira de fortalecer a própria missão e sentido na vida. As pessoas ao redor frequentemente encontram nele um apoio inesperado, como um ombro para desabafar ou alguém que as entende sem esforço. Às vezes, esse escolhido age como um porto seguro, oferecendo palavras de conforto, mesmo quando ninguém espera. Ele tem uma capacidade única de ler a dor, de ver o que está oculto. Essa habilidade muitas vezes o leva a buscar formas de ajudar ativamente, desde oferecer um abraço sincero até ouvir com atenção. E isso ocorre porque ele sente que é parte de algo maior, que sua empatia é uma ferramenta para o bem. Em algumas situações, sua empatia intensa pode ser um desafio, pois ele tende a absorver as dores dos outros, quase como se fosse um filtro emocional. Pode ser uma tarefa árdua equilibrar essas sensações e manter-se energizado, especialmente em momentos de muita dor ao seu redor. A prática de meditação, o contato com a natureza ou o simples ato de resguardar alguns momentos de introspecção se tornam vitais para renovar suas energias. Ele aprende a criar um espaço interno que o fortalece e que o permite dar sem se esgotar. Esse nível de empatia tão incomum também o liga diretamente à sua missão de vida. É como se ele tivesse sido escolhido para ser um canal de alívio, de apoio aos outros em suas jornadas. Ao sentir o que os outros sentem, aprende também sobre si mesmo, sobre a profundidade e o alcance do amor e da compaixão. E cada ato de bondade é como um reflexo de sua própria alma, algo que o faz evoluir enquanto ilumina o caminho dos outros. É uma jornada de autoconhecimento que se fortalece a cada interação, a cada nova oportunidade de ajudar. Essa empatia o faz enxergar além das palavras, ler entrelinhas que ninguém mais percebe. E é nessa intensidade, quase palpável, que ele descobre o seu propósito maior, um chamado que transcende qualquer explicação lógica. Não é apenas sobre sentir, mas sobre agir com propósito. Aos poucos, essa jornada de empatia abre as portas para algo mais. Uma intuição que parece guiá-lo nos momentos mais importantes, como se um guia invisível o conduzisse em sua missão de vida. Desde a infância, o escolhido experimenta momentos de saber que algo está para acontecer, como uma percepção além do comum. Esses lampejos de intuição surgem em situações cotidianas, mas para ele parecem revelar um significado mais profundo. É como se uma força invisível sussurrasse em seu interior, guiando-o a agir, a se preparar ou a evitar certos caminhos. Muitas vezes, ele pode sentir que isso é normal, acreditando que todos experimentam a vida dessa forma, até perceber que seu dom é único. Essa intuição é como uma bússola que, mesmo sem lógica, o aponta na direção certa. Em certas ocasiões, esses pressentimentos podem ser tão fortes que ele chega a mudar seus planos, evitando ou buscando situações por impulso. Imagine, por exemplo, uma criança que, sem motivo aparente, sente que deve ficar em casa e logo depois descobre que evitou um problema. Esse tipo de intuição não é um truque mental. É uma conexão que se fortalece ao longo do tempo, ajudando-o a navegar pela vida com um senso de direção incomum. A cada experiência, ele começa a confiar mais nessa voz interior, sabendo que quando ouve sua intuição,
os caminhos se tornam mais claros. Durante a adolescência, essa intuição se torna mais nítida, guiando-o em momentos de decisão. É como se o universo deixasse pistas que só ele pudesse captar, mostrando-lhe possibilidades antes que elas se concretizem. Essa sensibilidade o torna um observador atento, alguém que vê além da superfície. E se antes essa intuição parecia esporádica, com o tempo ela se manifesta de forma cada vez mais constante. O escolhido aprende a ouvir o que não é dito, a entender o que está nas entrelinhas, como um mestre da leitura invisível dos acontecimentos. Essa intuição também se torna uma aliada em seus relacionamentos. Ele consegue pressentir o que as pessoas à sua volta estão sentindo ou pensando, sem que precisem dizer uma palavra. É como se ele fosse capaz de ouvir o silêncio, de decifrar o que está oculto nos gestos e nos olhares. Isso não só fortalece suas relações, mas também o ensina a respeitar os ritmos e as emoções de quem está ao seu lado. Ele percebe que essa habilidade é um presente raro, que pode ser usado para ajudar, orientar e confortar os outros. Cada vez mais, ele entende que essas intuições fazem parte de um plano maior, como se fossem pequenos mapas que o conduzem por sua missão de vida. Esses insights não aparecem sem razão. Eles são passos que o levam em direção ao seu propósito, mesmo que esse caminho nem sempre seja claro. E assim, sua jornada segue com confiança, pois sabe que essa conexão é verdadeira e cada vez mais forte. Essa intuição, então, o prepara para algo além, uma sensação de proteção que o acompanha nos momentos mais críticos, como se fosse guiado por mãos invisíveis. Desde muito jovem, o escolhido começa a perceber que situações arriscadas surgem em sua vida, mas de alguma forma ele é poupado desses perigos. Em momentos em que o comum seria se machucar ou entrar em problemas, ele sente como se algo o puxasse para fora da rota. Essa proteção não é fácil de explicar. Ela opera de maneira sutil, mas inconfundível, como se uma força invisível o guiasse e o impedisse de seguir por um caminho errado. Esse senso de proteção é tão natural que, com o tempo, ele aprende a confiar nesse impulso protetor. Em algumas situações, ele percebe que evitou um problema simplesmente por estar em outro lugar, quase como se tivesse recebido uma orientação para mudar de direção no último minuto. Imagine, por exemplo, alguém que decide não sair de casa num dia específico e depois descobre que evitou uma situação perigosa. Esse tipo de experiência se repete ao longo de sua vida, criando nele a certeza de que não está sozinho em sua jornada. Ele sente que há uma espécie de escudo ao seu redor, uma proteção que o mantém seguro nos momentos mais críticos. Essa proteção se intensifica especialmente em momentos de grandes desafios, quando ele está à beira de escolhas arriscadas. Mesmo quando não sabe o porquê, sente um impulso forte que o afasta de certas decisões. Ele aprende a ouvir essa voz, esse instinto que parece estar sempre presente, lembrando-o de que sua missão é algo que exige cuidado e preservação. Essa presença protetora não só o mantém em segurança física, mas também o guia em situações emocionais e espirituais. A sensação de ser protegido o ajuda a enfrentar a vida com mais confiança. Ele sabe que essa proteção não é algo a ser tomado como garantido, mas sim um privilégio que exige respeito e responsabilidade. Em vez de agir impulsivamente, ele passa a considerar com atenção os sinais que recebe, deixando que essa proteção o guie. Esse respeito pela força que o protege faz com que ele seja cada vez mais cuidadoso com suas escolhas e caminhos. Ele entende que não está sendo poupado à toa, mas sim por uma razão maior. Com o passar dos anos, ele se torna mais consciente de que essa proteção invisível é uma parte fundamental de sua jornada.
Essa segurança o leva a explorar a vida com coragem, mas também com discernimento, sabendo que sua missão envolve mais do que simplesmente seguir os próprios desejos. E assim, ele começa a sentir que essa proteção é um passo para algo ainda mais profundo, uma busca por um propósito espiritual, uma jornada de autodescoberta e realização. Com o passar dos anos, o escolhido começa a sentir uma inquietação interna, como se algo em sua alma o chamasse para olhar além das preocupações do dia a dia. Ele percebe que enquanto outros ao seu redor se ocupam com temas triviais, seu interesse se volta para questões profundas. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito da vida? Essa busca o leva a explorar filosofias, espiritualidade e até conceitos místicos, numa tentativa de decifrar seu lugar no universo. Não é uma curiosidade comum, é um chamado intenso que não o deixa em paz. Muitas vezes, ele se sente deslocado, como se estivesse fora de sincronia com o mundo ao seu redor. Enquanto amigos discutem carreiras e posses, ele se pergunta sobre o verdadeiro sentido dessas conquistas. E pouco a pouco, ele percebe que essa busca não é um caminho de fácil compreensão para os outros. Há uma profundidade em suas reflexões que nem sempre é bem compreendida, mas isso não o desencoraja. Pelo contrário, ele sente que esse distanciamento é parte de sua jornada. A cada pergunta respondida, novas portas se abrem, levando-o a mais descobertas. Ao longo dessa busca, ele começa a encontrar respostas em fontes que antes ignorava. Pode ser num livro de filosofia, numa prática de meditação ou até em conversas com pessoas mais experientes. Cada interação se torna um aprendizado, e ele passa a adotar práticas que o conectam com essa missão espiritual. Meditar ao amanhecer, praticar o silêncio interior ou até mesmo contemplar a natureza para encontrar respostas. Essas ações não são apenas rituais, elas são passos que o aproximam de um propósito que transcende o próprio ego. Essa jornada o leva a descobrir que seu propósito é mais do que uma meta pessoal. Ele percebe que está aqui para fazer uma diferença, seja guiando, ajudando ou inspirando os outros. A busca espiritual não é apenas sobre autoconhecimento. É sobre compreender o papel de sua alma no todo, no universo. Cada pequena descoberta traz consigo uma nova responsabilidade, um desejo genuíno de ser útil, de estar em harmonia com os outros e com o próprio caminho. O escolhido começa a ver o mundo como um reflexo de sua própria alma, e essa visão o guia. À medida que sua conexão com o propósito espiritual se aprofunda, ele compreende que cada momento, cada desafio que enfrentou, foi parte de uma preparação. Não há mais dúvidas de que está em um caminho guiado e protegido, e que sua missão não é isolada, mas entrelaçada com as vidas daqueles ao seu redor. E, nesse ponto da jornada, começa a observar que certos eventos se alinham de forma quase mágica, coincidências que não parecem ao acaso, mas sim um alinhamento, uma sincronicidade que aponta para algo maior. Ao longo de sua jornada, o escolhido começa a notar uma série de eventos que, a princípio, parecem simples coincidências. No entanto, ao se repetir com frequência, essas coincidências revelam uma sincronicidade que vai além do acaso. São momentos em que ele encontra exatamente a pessoa certa, no instante certo, ou recebe uma mensagem que responde a uma dúvida profunda. Essas sincronicidades funcionam como sinais, como se o universo estivesse sutilmente indicando que ele está no caminho certo. E ele aprende a observar esses momentos com atenção, reconhecendo o valor dessas coincidências. Essas sincronicidades não se limitam a grandes eventos. Às vezes, estão presentes nas coisas mais simples, como um número que aparece repetidamente ou uma conversa aparentemente casual que o inspira profundamente. Imagine uma situação
em que o escolhido está em dúvida sobre uma decisão e, ao acaso, escuta alguém falar exatamente o que ele precisava ouvir. Esses momentos criam nele uma sensação de que existe um propósito maior em jogo, algo que está além de sua compreensão, mas que age como uma bússola invisível em sua vida. Conforme começa a perceber esses padrões, ele passa a se sentir mais conectado ao universo, compreendendo que nada acontece por acaso. Esses sinais o encorajam a confiar mais em sua intuição, a seguir seus instintos e a agir de acordo com o que seu coração indica. A cada nova sincronicidade, ele percebe que está sendo guiado, que existe um fluxo natural que o leva ao encontro de experiências e pessoas essenciais para o seu crescimento. Essa confiança no universo fortalece sua fé e o faz avançar com mais serenidade. Essas coincidências também se tornam lembretes de que ele não está sozinho. Há uma força invisível que o acompanha, que cria esses encontros e acontecimentos para o inspirar e guiá-lo. Ele aprende a usar esses sinais como um mapa para seu propósito, permitindo que esses acontecimentos o direcionem. Por exemplo, se ele se vê encontrando frequentemente pessoas que compartilham interesses espirituais, ele entende que é um convite para aprofundar suas práticas e conhecimentos. O universo, com essas mensagens sutis, o incentiva a explorar o desconhecido com confiança. Assim, o escolhido começa a viver com uma nova percepção, na qual o ordinário ganha um significado extraordinário. As sincronicidades não são apenas sinais, mas uma comunicação direta com o universo, um diálogo que o faz se sentir parte de algo muito maior. Cada sinal, cada coincidência, reforça sua certeza de que está onde deveria estar e que o caminho, embora desafiador, é guiado por uma força que sabe exatamente o que ele precisa para evoluir. E com essa certeza, ele começa a entender que, apesar de tantas conexões, o caminho do escolhido também passa por momentos de solidão, uma experiência essencial para seu desenvolvimento. Apesar de estar cercado por pessoas, o escolhido frequentemente sente um isolamento interno, como se sua jornada o colocasse em uma dimensão à parte. Ele percebe que suas reflexões, interesses e questionamentos são diferentes dos da maioria ao seu redor, o que pode gerar uma sensação de desconexão. Essa solidão não é apenas uma ausência de companhia, mas uma necessidade de se resguardar para ouvir seu próprio interior. Ele entende que essa distância o ajuda a manter-se fiel ao seu propósito, a mergulhar mais fundo no autoconhecimento e na compreensão de sua missão. Esse isolamento, muitas vezes, é uma fase difícil de aceitar. Ver o mundo ao seu redor, seguindo caminhos diferentes, pode causar confusão e até insegurança, mas ele aprende a respeitar esses momentos de solidão como parte fundamental de sua jornada. Em vez de resistir, ele começa a usar esse tempo para se fortalecer, cultivando práticas que o conectem com seu propósito. Atividades como a meditação, a leitura de textos espirituais e o contato com a natureza tornam-se ainda mais significativas, pois permitem que ele encontre paz e clareza sem depender do que ocorre ao seu redor. Com o tempo, ele descobre que essa solidão é, na verdade, uma forma de preparação, um espaço onde ele refina suas próprias convicções e sua conexão com o universo. É nesses momentos que ele consegue ouvir sua intuição com mais clareza, perceber suas forças e também suas vulnerabilidades. Assim, o isolamento torna-se menos um fardo e mais um espaço sagrado, onde ele se reconecta com sua essência e fortalece suas crenças, sem precisar da aprovação dos outros. É uma fase que exige coragem e paciência, mas que o prepara para os desafios da vida. E ao contrário do que muitos pensam, esse isolamento não significa viver sem conexões. Pelo contrário, ele começa a atrair pessoas que compartilham dos mesmos valores e anseios espirituais.
Esses encontros não são comuns, mas surgem em momentos precisos, quase como se fossem orquestrados pelo universo. Aos poucos, ele constrói uma rede de relações significativas, onde o respeito pelo crescimento individual e pelo propósito coletivo se torna o alicerce. Essa rede, ainda que pequena, é poderosa e inspiradora, fortalecendo-o a cada novo encontro. Assim, ele compreende que o sentimento de solidão não é um castigo, mas uma parte essencial de sua jornada. É a partir dessa solitude que ele encontra a coragem para explorar o desconhecido, para ouvir sua voz interior e para se alinhar com o propósito que o move. A cada fase de isolamento, ele se torna mais consciente de sua missão e mais preparado para enfrentar o mundo com autenticidade e força. E com essa clareza, ele finalmente está pronto para abraçar o chamado que sua jornada lhe oferece, com a certeza de que é capaz de trilhar esse caminho único e transformador. Então, o que essa história inspiradora desperta em você? Você acredita que uma força divina pode intervir em sua vida, protegendo, guiando e abrindo caminhos mesmo nos momentos mais sombrios? Pense nos desafios que enfrenta hoje. Eles podem ser obstáculos, mas também podem ser oportunidades para testemunhar o agir de Deus. E se essa mesma proteção que silenciou um exército estivesse ao seu lado, lhe dando força para vencer qualquer batalha? Afinal, muitos buscam por essa segurança invisível, mas são poucos os que a procuram com verdadeira fé e entrega. Como você pode cultivar essa confiança? O que pode fazer hoje para aproximar-se de uma fé mais viva, uma fé que transforma? Convido você a refletir sobre isso e a inscrever-se no canal, ativando as notificações para continuar aprendendo e fortalecendo seu propósito. Vamos orar junto uma oração poderosa para afirmar essa mensagem em seu coração. Senhor, neste momento, coloco-me em Tua presença, pedindo pela Tua mão protetora sobre a minha vida. Que assim como naquela noite em que enviaste o Teu anjo para silenciar um exército, Tu também estejas comigo em minhas batalhas. Eu reconheço que em muitas situações não sou capaz de lutar sozinho, e preciso da Tua força, da Tua intervenção, para transformar o impossível em vitória. Dá-me coragem para enfrentar os desafios, fé para superar as dificuldades e discernimento para seguir o caminho certo. Que minha confiança em Ti seja fortalecida dia após dia e que o Teu amparo esteja sempre presente, mesmo quando o medo ou a dúvida tentarem me abater. Que essa mesma paz e proteção que um dia defendeste Teu povo também estejam comigo, guardando minha mente, meu coração e os meus caminhos. Eu creio no Teu poder, Senhor, e confio que estás comigo em cada passo, em cada luta. Obrigado, Pai, por Tua presença constante e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.